Olá, irmãos. Você se lembra quando precisou deixar o seu filhinho pequeno no primeiro dia de aula na escola? Lembra daquela sensação ruim, desagradável? Seu filho chorando, mas era necessário dar as costas para ele e ir embora. Não é verdade? Pois muito bem. Você sabia que um dia Deus também teve que se despedir de seus filhos, Adão e Eva, vendo-os ir para a escola da vida? Pois é, isso aconteceu também. Foi logo após o pecado, após a separação. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23. Diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Está vendo? Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez que ele cultivasse a terra na qual havia sido formado. E ele fez isso exatamente para que o homem, ficando dentro do jardim, na condição de pecador agora, não comesse do fruto da vida e viesse se transformar num eterno pecador. Mas vamos aqui imaginar a cena. Deus está diante do homem e da mulher. Os dois se tornaram mortais. O seu corpo deixou de ser incorruptível para ser corruptível, mortal, um corpo que se degrada. A partir daí, Satanás começaria a criar doenças, pestes, tempestades, mudanças climáticas, sofrimentos, e seus corpos sofreriam as consequências de tudo isso. A partir daí, a própria atuação de Deus na terra estaria restrita, pois ele não havia sido escolhido como seu Senhor. Está em Gênesis 3. O homem preferiu ouvir o que a mulher lhe disse, após ouvir o que a serpente lhe falou. Se o homem comesse da árvore da vida, aumentaria em muito o sofrimento da raça humana. Pois imagine comigo, se Adão tivesse até hoje vivo, Adão seria um monte de pele e ossos que sofreria dores terríveis e o cansaço da idade, desejando descansar, sem poder morrer, dada a eternidade que estava nele. Então a cena é exatamente esta. Deus está ali parado no portão do jardim do Éden, com lágrimas correndo dos seus olhos, vendo os seus filhos começando a sofrer as consequências do pecado e da separação que o pecado representa. Na verdade, eles deveriam ter morrido. Isso porque eles pecaram, mas o próprio Deus se ofereceu para morrer no lugar deles. O Senhor deu a ordem, deu a eles a chance de provarem, num pequeno período de vida, de que lado estão e alcançarem a eternidade novamente. A roupa de peles de cordeiro que eles estavam usando significava que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreria um dia em seu lugar. Sim, depois de obrigar o meu filho menor a ficar na escola, no primeiro dia de aula dele, de todos os meus filhos, aliás, no primeiro dia de aula deles, eu posso entender melhor o que Deus sentiu ao ver seus dois filhos se afastando do jardim do Éden, se afastando de casa e entrando cada vez mais na escola da vida. Meus queridos irmãos, você um dia já parou para observar a história? Para ver como não é Deus que se separa do homem e o desampara? Aliás, é ao contrário. Nesta história do relacionamento entre Deus e o homem, é sempre Deus quem vive correndo atrás do homem. E é sempre o homem quem vive correndo de Deus, fugindo de Deus. Não é verdade? O homem pecou e se escondeu de Deus. A Bíblia diz que Deus procurou o homem no jardim. O homem se afastou novamente de Deus. E Deus sentiu saudades do homem. E mandou Moisés fazer
um santuário. Mandou fazer um santuário exatamente para habitar no meio do povo. Olha como Deus é. É maravilhoso esse gesto do Senhor. O homem se cansou da presença de Deus e afastou-se novamente. E Deus não quis mais habitar num santuário feito por mãos de homens. Mas agora ele queria estar mais perto do homem. Então o que ele fez? Deus se tornou Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus se tornou um ser humano igual a nós. Virou gente como você e como eu. A Bíblia diz em Filipenses 2 que ele se desproviu de toda a sua glória para ser reconhecido na figura de homem. Com Jesus, Deus resolveu o impasse do pecado. Pois Deus amava o homem, mas detestava o pecado que estava dentro do homem. Deus resolveu tudo aquilo, assimilando nele próprio o seu ódio pelo pecado, morrendo na cruz do Calvário, transformando o seu ódio pelo pecado na maior prova de amor pelo ser humano que ninguém jamais deu. Na verdade, cego pelo pecado de toda a humanidade, Jesus não podia ver um palmo à sua frente. E por isso em Mateus 27, versículo 46, ele clamou na cruz em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, naquele momento ele estava recebendo sobre si a descarga dos pecados de toda a humanidade. Os meus pecados, os seus pecados. Ele estava desamparado? Não. O céu todo parou para ver a morte de Jesus. Na verdade, ele estava rodeado de anjos, mas o pecado não deixava Jesus ver que Deus o estava protegendo. O pecado que não era dele, o pecado que ele recebeu sobre si para levar para os cravos daquela cruz. Ele se sentiu desamparado, mesmo estando cercado de anjos e do poder de Deus, o seu Pai. Há poucas horas antes disso, lá no jardim do Getsêmani, Jesus precisou de um milagre, pois ele clamou em sua oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Está em Mateus 26, 39. Mas o milagre não aconteceu. Deus sabia que se Jesus saísse da cruz, toda a raça humana estaria perdida. Você se sente desamparado por Deus em determinadas situações? Pois bem, meu irmão, saiba que há anjos ao seu lado sempre. Deus vê toda a sua vida, o seu presente. Ele vê também o seu futuro. Nem sempre ele faz exatamente aquilo que você pede, mas ele vê o fim desde o princípio. E aí ele escolhe para nós o que nós mesmos escolheríamos se, como ele, pudéssemos ver o fim desde o princípio. Não é interessante? Pois é, meus irmãos, é assim que funciona a coisa. Você já se sentiu desamparado por Deus? Pois saiba que você tem um Deus que sabe o que é sentir isso. Pois ele se tornou um ser humano como você e como eu. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas em nenhum ponto ele caiu. Você sabe o que é se sentir desamparado? Pois Deus sabe o que é. Sabe, tanto que um dia Deus viu os seus dois filhinhos, seus dois filhos queridos, seus dois filhos amados, saírem de casa para irem para a escola da vida. E é exatamente onde nós estamos até hoje, na escola da vida. Este mundo não é a escola da vida? Sim. Aqui, Adão e Eva aprenderam as duras lições da dor, do sofrimento, da decepção, da traição, do desamparo. Até então desconhecidas para eles, sim. Mas alguns milênios se passaram e de repente uma agitação no universo. Mas alguém estava para vir para a escola da vida. Sabe quem era agora? Era o próprio Pai. Era o próprio Deus. Aquele que um dia ficou parado lá no portão da escola da vida, vendo seus filhos se distanciarem dele. Pois bem, meus amados irmãos, Deus
vestiu o uniforme da humanidade e veio participar também da escola da vida. E aqui, como cada um de nós, ele aprendeu as lições da fome, da dor, da traição, da decepção, da saudade, da inquietação e do desamparo. E um dia, lá na cruz, ele bradou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas sabe, meu irmão, minha irmã, daqui a pouco vai dar o sinal aqui na escola da vida. A campa vai tocar. Você pode esperar esse sinal de duas maneiras: com o seu material espalhado pela sua carteira ou pela sua sala, ou com o seu material todo arrumadinho para você voltar para casa. E se assim for, quando der o sinal, você vai correndo pelos portões da escola da vida, e quando você chegar do outro lado, sabe quem vai estar lá lhe esperando? O nosso Pai. Sim, o nosso Pai vai estar esperando. Lembra da alegria quando nós sentíamos quando saíamos da escola? Pois é essa alegria que vamos sentir. Ele vai abraçar você. E sabe o que ele vai lhe dizer? Ele vai dizer: filho, a sua aula na escola da vida acabou. Vamos para casa. Você gostaria de ouvir isso? Pois bem, só que tem gente que, pela maneira como vive aqui nesse mundo, tem mostrado que acha que aqui não é a escola da vida. Sim, muitos mesmo, pensam que aqui é a casa, é o lugar onde vai ficar definitivamente. Eu iria ficar muito frustrado se um dia eu fosse buscar um de meus filhos na escola e ele me dissesse: papai, não precisa vir me buscar porque eu vou ficar aqui na escola com a minha professora. Seria uma frustração para mim, não é verdade? Mas você sabia que alguns de nós aqui neste mundo dizemos isto para Deus? Sim, dizemos sim. E dizemos através de nossa maneira de viver aqui. Jesus aqui é a minha casa. Nós dizemos para Ele: eu não quero que o Senhor venha. E Jesus diz: filho, aí não é a casa, aí é a escola da vida. Eu quero levar você de volta para a nossa casa. É isso que o Senhor vai dizer. Alguns pensam que depois que Jesus voltar, nós iremos ficar todos vestidos de roupas brancas, tocando harpas, numa monotonia só. Engraçado, né? Engraçado o que os cineastas fazem com Deus. Nos filmes, eles procuram sempre, é uma regra isso, eles procuram sempre mostrar sexo, drogas, o mundo da moda, baladas, tudo como se fosse a coisa mais gostosa do mundo, um atrativo, uma coisa que atrai. E aí, quando eles vão mostrar o céu, mostram um lugar cheio de nuvens, tudo branco, as pessoas com as roupas iguais e tocando harpa, numa monotonia só. Uma coisa que não faz muito sentido, não é verdade? Sabe, na verdade, eles estão querendo que você não tenha vontade de ir para o céu. Eles estão querendo que você não sinta vontade de voltar para casa. Só pode ser isso. Mas você sabe o que a Bíblia diz sobre o céu? Em 2 Coríntios 2, 9, a palavra do Senhor nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus por isso. Sim, Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós. Primeiro, Deus está preparando coisas fantásticas para nós no céu. E segundo, sabe o que significa a palavra Éden? Que era o nome do jardim que Deus criou para Adão e Eva lá no princípio? Éden significa deleite, prazer, alegria, felicidade. Quem de nós não está procurando por isso, não é verdade? Pois muito bem, Deus está preparando um lugar de prazer sem limites para todos nós. Sim, para mim, para você.
É por isso que Deus está convidando você o tempo todo. O que você vai dizer para Deus? Qual é a sua resposta para Ele? Sabe, hoje eu gostaria muito de orar com você. E gostaria de fazer um pedido muito especial em seu favor. E por mim também. Para que nada no mundo venha roubar a nossa atenção e eventualmente nos separar de Deus. Mas que pudéssemos colocar a Deus em primeiro lugar em nossa vida, entronizar Deus no nosso coração. Nós precisamos estar atentos, porque a aula na escola da vida está bem próxima de terminar. A campainha está bem próxima de tocar. E nós precisamos ter a plena convicção de que o Pai está lá fora nos esperando para dizer: vamos para casa, filho amado. Grande abraço, meu irmão. Deus lhe abençoe.